nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que colaboram aqui conosco nesta liturgia dominical. Este evangelho é muito bonito, muito importante. Podemos sintetizar toda a reflexão deste domingo em uma palavra: fé. O Senhor é quem nos dá fé. Preste atenção, é o Senhor que dá a fé para nós. Ninguém nasce católico ou de qualquer outra religião. Todos nós buscamos. E ao buscar no nosso batismo, nós recebemos do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é o nosso Deus. E veja só, no Evangelho de hoje, é uma continuação do domingo passado. Após a multiplicação dos pães, Jesus ter alimentado toda aquela multidão, Jesus vai para longe com os seus discípulos em um barco no meio do rio, no meio do mar. E aqui tem umas imagens muito bonitas. Primeiro, a barca. Os discípulos estão na barca. Quem é o discípulo que aparece para nós? Pedro. A barca de Pedro nos faz lembrar a igreja. É a imagem da igreja nesse texto. A igreja é a barca de Pedro. Depois, essa barca está no mar, no oceano, representa um mundo. O mundo. E esses discípulos, quando chega o vento contrário, começa a ter medo. Pedro desce da barca, pede para ir ao encontro do Senhor. E Pedro começa a ficar com medo, porque o vento começa a afundar. E Pedro começa a se afundar naquele mar. E Pedro, aqui representando a todos nós, grita: Senhor, salva-me. Irmãos e irmãs, o que isso quer dizer para nós? Nós que estamos inseridos no mundo, na nossa realidade, na nossa família, trabalho, escola, tantas coisas, nós caminhamos, somos homens e mulheres de fé, e de repente, no meio da nossa vida, acontecem tempestades, ventos contrários. Significa acontecem tantas coisas ruins, tantas desgraças. Quantas pessoas estão chorando a morte de seus entes queridos pelo Covid e tantas outras doenças. Quantas situações. E Pedro representa para nós, porque é isso que o Senhor nos pede. Clamai. Pedro teve fé. Teve um momento que vacilou, mas clamou o Senhor e o Senhor o salvou. Veja só, hoje, na questão de fé, se fala muito que Deus vai fazer isso, vai fazer maravilhas. Ele faz, mas o importante é que Deus não impede de vivermos a vida. A vida é algo bonito e dentro da vida está contemplada as dificuldades. E o que o Senhor está nos dizendo é que Ele não veio para tirar qualquer problema da nossa vida. Ele veio para nos salvar, para nos dar força, para vencermos. E como diz um canto tão bonito, é americano, que diz assim: de repente estamos movimentando montanhas sem perceber. A fé é isso. A fé nem sempre é uma certeza, não é uma certeza racional, mas é um sentimento, primeiramente, de Deus, que ama os seus filhos. Lembra domingo passado? Jesus não quis dispensar a multidão. Ele pediu para que os discípulos segurassem aquele povo e ele, ao tomar o pão, deu graças e partiu. E o milagre da multiplicação. Ou seja, ele mesmo deu de si próprio o seu corpo. Por isso a fé, primeiro, é um dom de Deus. Nós estamos no mês vocacional.
somos todos vocacionados a viver uma vida de santidade. Todos nós cristãos que acolhemos essa fé dada por Deus. É um dom, não é algo que nós adquirimos e não é mérito de ninguém. Isso é importante saber. E ao mesmo tempo, essa fé que recebemos não é para sermos melhores que os outros. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. De uma grandeza tão sublime como essa que recebemos, nós devemos nos fazer menor, para assim partilhar esse dom. Como dizia no início da celebração, hoje aqui na cidade de Batatais, desde ontem, Dom Pedro está sendo velado. E agora, às 15 horas, Dom Moacir, nosso arcebispo, presidiu a missa de corpo presente. Dom Pedro foi um homem de muita fé. E perguntaram para ele, como vai ser chegar ao céu? Ele dizia, o que eu terei para oferecer das minhas obras é o meu coração. É o meu coração porque ele amou. E se alguém quiser saber quem eu amei, abra o meu coração e veja. Lá estarão aqueles que eu amei. Dom Pedro era um homem que nos dá esse ensinamento tão forte. E a coragem. Dom Pedro foi um dos bispos mais perseguidos pelo regime militar. Certa vez ele soube que havia 2 mulheres que estavam sendo espancadas dentro de uma delegacia lá no Mato Grosso. Ele foi até essa delegacia com um padre jesuíta pedir para soltar aquelas mulheres que não tinham cometido crime algum. Era aquela neurose, aquela loucura do regime militar que taxava todo mundo de inimigo. O delegado deu um tiro na cabeça do padre e o matou, dentro da delegacia. Na missa de 7º dia deste padre, Dom Pedro juntou todos que estavam naquela missa, um grande número de pessoas, e foi até a delegacia soltar todos os presos que estavam lá. E assim por vai, o seu maior legado seja a questão indígena, homem que lutou muito pelos povos indígenas e pela miséria na região da Amazônia. Então, essas pessoas nos ajudam a entender o Evangelho. Fé é isso, irmãos. É ir, é lutar. Deus está conosco. Ele sempre estará conosco. E quando clamarmos o nome dele, ele não nos deixará desamparados. Às vezes, nós nem sabíamos o que pedimos. Nem precisa, irmãos. Deus sabe do que nós precisamos. Às vezes não passamos de um fiel chato que fica toda hora pedindo para Deus. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Basta acreditarmos e termos os nossos olhos fixos em Jesus. Ele providenciará tudo. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe qual é o anseio do nosso coração. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Por isso que Dom Pedro dizia, é só abrir o coração que encontrará. Ele sabe. Precisamos, irmãos e irmãs, ter essa fé madura. A fé cristã católica é uma fé madura, que não pode afastar jamais o seu olhar em Jesus. O seu olhar, o olhar da igreja nunca pode deixar se desviar para outra coisa a não ser Jesus. A igreja é sacramento, é sinal da presença de Jesus. E tem que fazer da forma e do jeito que Jesus ensinou. E continuando o exemplo de Dom Pedro, Casodália, Jesus amou. Se nós amarmos, nós já estaremos vivendo a nossa fé. Não precisamos ter um livro desse tamanho decorado na nossa cabeça. Porque a única coisa que nós precisamos é saber amar. Se nós sabemos amar, nós não iremos caluniar, difamar, nós não iremos passar vergonha, nós não deixaremos ninguém triste ao nosso redor.
se soubermos amar. Antes de decorar qualquer coisa na vida, é preciso ter a vivência da fé, do amor. Que Deus possa aumentar a nossa fé cada vez mais. Que o nosso coração possa se encher desta fé, desta graça e se abrir cada vez mais a ela. Olhar mais para Jesus. E não existe fé sem a experiência da comunidade. Que triste dizer isso, né, irmão? Vivemos o Covid, mas logo, logo vamos passar e poderemos estar juntos novamente, reunidos em assembleia, para celebrar a Eucaristia, a presença real de Cristo. E se Deus quiser, vamos vencer e vamos continuar a viver a nossa fé da maneira mais pura e verdadeira, que é a vivência dos sacramentos, que é a vivência com os irmãos na comunidade cristã.